Fala aí, torcedor amigo, torcedora amiga, raizeiros de todo o planeta, satisfação gigante falar com os amigos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, repercutindo a goleada tricolor no Morumbi. 1-0 é goleada, lógico, né? Para quem não tá legal, para quem não tá indo bem, uma vitória 1-0 é sempre importantíssimo, fundamental, né? Para a recuperação da equipe, para a melhora da autoestima dos jogadores, né? Da própria torcida, para a torcida de repente ficar um pouco mais confiante. Enfim, claro que esse resultado, 1-0, ele de alguma maneira não modifica muito aquilo que a gente pensa a respeito de tudo que vem acontecendo no São Paulo Futebol Clube nesses últimos tempos. Porém, a gente tem que ter o discernimento e saber separar as coisas, saber dividir muito bem as coisas, né? O São Paulo consegue mais uma vitória, de alguma maneira. Nós vamos falar daqui a pouquinho os detalhes deste jogo, né? Dar a nossa opinião, é claro, sobre aquilo que nós vimos, e a gente espera que vocês também possam participar e colaborar aí, né? Com essa ideia geral, com aquilo que vocês entenderam adequado da partida, aquilo que vocês entenderam que foi legal e de repente aquilo que vocês entenderam também que não foi, para que a gente possa começar a entender um pouco mais esse, entre aspas, novo São Paulo Futebol Clube dentro de campo, né? Já faz algum tempo que nós temos conversado com vocês e falado que é sempre importante a vitória. Vejam bem, gente, é praticamente assunto comum a baixa qualidade técnica do futebol que nós temos acompanhado hoje. A exceção do que acontece na Champions League, né? Lá é uma outra realidade, um outro mundo, mesmo sem torcida, as partidas dinâmicas, as partidas com bastante gols, aquela coisa toda, né? Mas aqui no Brasil tem sido assustador, né? Assistir alguns jogos, tem sido muito difícil a gente completar 90 minutos de uma mesma partida assistindo o jogo. Então assim, nós sabemos de todas as dificuldades financeiras dos clubes, essa questão dos jogadores que acabam não desempenhando intensamente a função que lhes cabia desempenhar, os problemas dos treinadores, né, que com a pressão dos clubes acabam não conseguindo realizar os seus trabalhos da maneira que eles dizem que poderiam entregar. Então, assim, a gente sabe, todas as dificuldades estão muito claras, estão muito explícitas no cenário do futebol brasileiro. Portanto, hoje em dia, você ganhar e jogar um grande futebol, aí vai ficar para o Bayern de Munique, né? Aí vai ficar para um outro time que não tem os pés na terra, que não vive na terra, né? Um time meio que dos sonhos, como nós temos e vivemos o nosso futebol. Então, assim, ganhar e jogar um grande futebol tá fora, hoje em dia, da discussão, tá fora, hoje em dia, do funcionamento, basicamente, do futebol brasileiro. Enfim, sabedor que nós somos dessa situação, é sempre importante que a equipe consiga ter um desempenho favorável. Eu estou dizendo com relação à soma de pontos. Por que isso é importante? A vitória, de alguma forma, gente, a vitória encorpa, a vitória dá confiança, a vitória cria um ambiente mais positivo, onde a coisa não estava tão positiva, né? A vitória permite que as pessoas consigam respirar mais normalmente, sem a necessidade do calmante, né? Para poder encarar aí os momentos difíceis do futebol. Então, assim, a vitória, de alguma maneira, ela cria todo esse cenário mais favorável. Eu não estou dizendo que o São Paulo realizou uma grande partida, não estou dizendo da noite para o dia que o São Paulo está fantástico, eu não estou dizendo que, né, que o Diniz tem razão em tudo que ele faz, eu não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo, na verdade, é que você ganha uma partida contra o Sport Recife, com tudo aquilo que nós assistimos, aí você vem, ganha um jogo do Atlético do Paraná, aí você domingo tem um clássico e de repente se você ganha o clássico, vocês entenderam? Você começa de alguma forma não a esquecer tudo aquilo de vexame e sofrimento que nós tivemos recentemente, né? Não a esquecer tudo que nós temos que cobrar dessas pessoas que danificam o São Paulo Futebol Clube, que estragam a vida do São Paulo Futebol Clube, de forma alguma. Mas, quando você olha na pontuação e você vê seu time lá em terceiro lugar, né? Na tábua da classificação, quando você vê o seu time de uma maneira mais convivendo lá em cima com a zona de classificação, de repente de Libertadores, de repente lá num
no top 4, de repente, né? Então, assim, você tende a ter olhos pro time, olhos pro campo, né? De uma boa vontade um pouco melhor, vamos chamar assim. É natural que isso aconteça com o torcedor, né? Tem gente que amanhã vai colocar, mesmo na brincadeira, pintou o campeão. Tem gente que vai colocar amanhã rumo à liderança, né? Porque é natural, faz parte do cenário do futebol, faz parte da alegria do futebol. Alegria no futebol que está tão difícil para nós, São Paulinos, podemos ver ultimamente, né? Então, assim, uma coisa para ficar muito clara, gente. A gente não está aqui para fazer valer as nossas convicções, para fazer valer aquilo que a gente pensa. A gente não está aqui para isso. Ninguém aqui é dono da verdade, né? Nós estamos aqui emitindo opiniões sobre aquilo que a gente vê e a maneira que a gente vê. Cada um tem um jeito de ver. A equipe, o futebol, o treinador, a tática, a administração, a gestão, o adversário, cada um tem um jeito de ver, né? Então, assim, a gente não está aqui para fazer valer as nossas convicções. Na verdade, a gente está aqui para falar daquilo que a gente viu, né? E o que a gente viu em campo, de alguma maneira, e nós vamos falar agora dos 2 tempos de jogo, aquilo que a gente viu em campo, de alguma maneira, mesmo ainda não sendo o cenário ideal e adequado que todos nós queremos que seja, você realizou alguma coisa que te propiciou mais 3 pontos na tabela. Isso a gente não pode negar, né? Isso a gente não pode deixar de falar. Então, o Rony que senta o pau no Diniz agora está defendendo o Diniz. Não, eu não estou defendendo o Diniz. Eu só não posso, gente, ser incompreensível para a situação que o São Paulo está hoje. Eu estou dizendo na tabela. Então, assim, tudo demais que a gente falar vai se contrapor. Eu não falei há um tempinho atrás que contra números não existem argumentos? Se os números não existem argumentos para um lado, a gente vai ter que aceitar essa mesma regra para o outro lado. E os números do São Paulo hoje na tabela, seja por sorte, seja por azar, seja por ter pegado o time mais fraco, seja por que for o motivo, dizem exatamente a situação e o momento que o São Paulo vive, né? Lembrando que isso não apaga em nada os últimos vexames, né? As últimas coisas horríveis que aconteceram com o São Paulo, principalmente dentro do campo. Não que fora não tenha acontecido, é claro. Pois bem, algumas considerações a fazer a respeito desse jogo. Uma partida que começa de alguma maneira, lembrando que o Atlético do Paraná vem de 3 derrotas, vinha de 3 derrotas, somou a 4ª agora, claro. E o São Paulo, logo de cara, o Atlético perde 3 oportunidades. Logo no começo do jogo, o Atlético perde 3 oportunidades. Então, assim, você já começa a ter aquela impressão, né? Já começa a ter aquela... Já pega o aparelhinho de medir pressão, já põe o captopril debaixo da língua, você fala, hoje, pelo amor de Deus, mais uma noite de paulada. Claro que você já estava esperando uma noite não tão positiva, mas com um começo de jogo assim, aí que você realmente perde, né, o pouco de equilíbrio ainda que existe para assistir um jogo do São Paulo. Pois bem, o Atlético tem 3 oportunidades, na terceira, inclusive, uma grande defesa do Volpi, e parece que o São Paulo, novamente, com as mesmas dificuldades de articulação, com as mesmas dificuldades de ter jogador acordado dentro de campo, né? Jogador com realmente alerta, pronto para jogar mais, para desempenhar mais, para entregar mais, né? Para a coletividade São Paulina. Então, a gente, de repente, começa a assistir a mesma história que a gente vê nos outros jogos, né? Então, o Atlético tem 3 chances, o Volpi faz ali uma grande defesa, depois faz uma defesa numa cabeçada também. Então, assim, de alguma forma, o São Paulo começa perdido, né? As bolas alçadas por trás da zaga, uma zaga nova. Repito, eu nunca vi no futebol, gente, um treinador trocar 2 zagueiros de uma vez só. Eu nunca vi isso. Rony, mas quando tem um machucado e outro com cartão, tudo bem, gente. Eu estou dizendo 2 jogadores que vinham jogando, que não tinham problema de... Tudo bem, algum probleminha técnico lá, algum ajuste e tal, mas não tinham problema de cartão e não tinham problema de lesão, de contusão, né? E o treinador foi ousado de trocar os 2 jogadores, colocando um rapaz novo, inexperiente, que é o Diego, e colocando um adaptado na 4ª zaga,
que não consegue nem desempenhar direito a sua função na lateral esquerda quando é chamado a jogar. Pois bem, não tem problema. E isso é muito claro, é muito evidente, é por isso que a gente fala, né? E aí o Fernando Diniz coloca esses dois meninos para jogar e ele já passou a segunda partida que ele não toma gol. Você fala, cara, eu não entendo mais nada de futebol e o Fernando Diniz entende tudo de futebol, porque, né? Já são 2 jogos que ele não toma gol. Então, assim, de alguma forma, se por sorte, se por azar, sei lá eu por quê, o que ele fez funcionou. Funcionou para não perder o jogo. Se você perguntar para mim a respeito disso, com relação à zaga, por exemplo, eu vou continuar falando para você. Para mim é uma loucura absurda o que foi feito, né? E eu temo que isso possa ser cobrado proximamente nos próximos jogos. Mas é um temor que eu tenho. A responsabilidade de fazer isso é do Fernando Diniz. Ele é que fez. E por enquanto ele está muito mais certo do que eu estou, pelo que aconteceu de resultado dentro de campo. Uai, não é verdade isso? É verdade. Ele não tomou nenhum gol em 2 jogos. Ah, mas o Volpe pegou, ah, mas o atacante perdeu. Eu sei de tudo isso. Disso aí eu sei tanto quanto vocês. Mas, de alguma maneira, ele atingiu os objetivos. Quando lá na coletiva dele ele vai falar, ele fala, ó, 2 jogos, eu não tomo gol, os caras estão se adaptando, eu estou arrumando o time, né? E nós vamos de 1-0, 1-0, 1-0, a gente vai se mantendo lá em cima da tabela. Meu amigo, para um paciente que saiu da UTI, né? Não dá para correr uma maratona, mas dá para fazer uma caminhada no quarteirão. Essa caminhada no quarteirão é o que o São Paulo está fazendo hoje, de alguma forma. Então é importante esse tipo de coisa. Pois bem, os meninos começaram lá, uma bola alçada em cima do Léo, o Léo correu para marcar o Giovani. Então assim, você percebe ainda que os caras estão se acostumando àquela oportunidade que lhes foi dada, né? Repito, eu ainda não tenho a mínima segurança que isso possa dar certo. Eu não tenho. Agora, que eu já tenho 2 jogos que os 2 não tomam gol, o que eu vou fazer? O pessoal os meus amigos lá do Reconstrução Tricolor já sabem que eu apostei essa orelha aqui, ó, a orelha direita aqui minha, eu apostei, né? Porque eu falei, cara, isso não vai dar certo. Mas eu pedi uns jogos também para poder tirar a orelha aqui, ficar o Van Gogh do Raiz, para poder oferecer aí para o público que fica esperando a minha orelha de alguma forma, né? Mas enfim, voltando para a partida, é muito importante a gente ver esse tipo de coisa. Então a gente tem um primeiro tempo que começa muito terrível para o São Paulo, muito difícil. O São Paulo de alguma maneira se ajusta e se acerta e vamos ter um segundo tempo mais diferente, né? Um segundo tempo onde o São Paulo tem uma posse de bola um pouco mais inteligente. Um segundo tempo onde o São Paulo consegue se organizar um pouco melhor, consegue trocar mais a bola, principalmente a partir do momento que o Hernanes está no jogo, né? O Hernanes consegue dar esse toque de qualidade, mesmo ainda parece, né, que o seu aspecto físico ainda problemático, mas o Hernanes consegue dar esse toque de bola especial que até então apenas o Dani Alves consegue fazer na armação do time. Você pode ver que a bola passou mais pelo pé do Hernanes também. Por quê? Porque é cérebro, né? Você não pode dispor dos cérebros. Você tem que criar uma condição do cérebro estar em campo, que é o caso do Hernanes. Criar uma forma, de repente, que ele não se desgaste tanto. Porque eu preciso do Hernanes mais tempo em campo, porque eu preciso de mais cérebro em campo, né? Então, de alguma forma, o time começa a se encaixar melhor. O Vitor Bueno, que não fez absolutamente nada, continua de pé. A pergunta de 1 milhão. O que faz Vitor Bueno no São Paulo Futebol Clube, né? Que posição que Vitor Bueno joga no São Paulo Futebol Clube, que ninguém consegue entender. Mas, a partir do momento que ele sai e entra o Hernanes, o time tem um outro desenvolvimento. A própria entrada do Paulinho, né? Deu uma outra característica de velocidade na saída de bola pro ataque. Então, assim, o Igor Vinícius mais consistente, chegando melhor, ainda cruzando mal para burro, mas chegando melhor no ataque, aquela coisa toda, né? O Reinaldo, daquele jeito Reinaldo, tomou o 3º cartão amarelo numa jogada besta demais, e desfalca ou reforça, né? Para alguns desfalca, para outros reforça o São Paulo, nesse jogo de domingo, 11 horas da manhã no Morumbi contra o Corinthians, né? Então vem um outro segundo tempo e aí aparece o gol lá também, a gente tem um monte de azar, de repente tem sorte,
né? Um gol muito parecido com o que o Luciano já tinha feito no Morumbi uma semana antes, no empate do São Paulo, né? Uma bola que vem alçada no primeiro pau, só que o próprio jogador do Atlético acabou fazendo a assistência para o Luciano sozinho, que não tem nada a ver com isso, colocar para a rede e fazer 1-0 no jogo, tá? Imagino, penso que vi pouca coisa do Atlético do Paraná no segundo tempo que pudesse ter trazido ao São Paulo um problema maior, né? O São Paulo soube se armar bem, o São Paulo soube se fechar bem, soube tocar bem a bola, apesar ainda de muita bola voltando lá para a defesa, mas às vezes que a bola voltou, o São Paulo saiu muito bem e saiu em velocidade. Pô, eu tenho que falar o que eu vi, não é verdade? Aquilo que me assusta sempre hoje, me assustou, mas deu resultado, a saída de bola. São Paulo conseguia trazer o Atlético para cima e de repente saía organizado na velocidade. O arremate final, o toque final lá na frente é que está ainda bastante problemático, né? E aí o São Paulo de alguma forma consegue segurar o resultado e consegue ganhar de 1-0, consegue levar mais 3 pontos lá para a tabela do Brasileiro e agora com 10 pontos está em terceiro lugar, né? Tendo o Vasco aí, por causa do saldo do gol, numa melhor posição. O São Paulo foi de Volpe, Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo, que conseguiu tomar um cartão amarelo besta e está fora do clássico domingo. O Tietê, depois entrou o Liseiro no finalzinho, o Dani Alves com problema no braço, esperamos que não seja nada, depois o Luan, o Sara, depois o Hernanes. Gente, não dá para comparar o Sara com o Hernanes, né? Então assim, o professor, vamos acertar esse negócio. Luciano, depois de Igor Gomes, o Pablo, o Luciano creio que foi cãibra, pelo jeito que eu vi lá o pessoal mexendo na perna dele, para mim foi cãibra, né? O Pablo e o Vitor Bueno, depois o Paulinho, tá? Então, enfim, uma boa vitória, é importante a gente saber separar as coisas, como eu digo, como eu penso que deva ser, né? Uma coisa é o que o time está jogando, uma coisa é você somar ponto. O time não joga nada e o time apanha ou empata, é para tomar paulada, velho. O time não joga nada e o time ganha, meu amigo, você fala, caramba, menos mal. Menos mal. Claro que o ideal ainda é jogar bem e ganhar, a gente sabe que está um pouco distante. Tudo bem, certo que domingo é um grande teste para o São Paulo, apesar do Corinthians não estar, né, aquelas coisas, mas é um clássico, então um grande teste para o São Paulo. E quarta-feira que vem é um teste gigante também, o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Então assim, se nós conseguimos ganhar do Sport e do Atlético do Paraná, e muita gente ficou com o pé atrás, porque os times não estão tão bem, os adversários, nós vamos ter oportunidade agora, nos próximos 2 jogos, de saber se esse momento do São Paulo realmente vai ser rico, realmente vai ser bom, né? Para que a gente possa falar, caramba, de alguma maneira, a coisa está funcionando, a coisa está dando certo. Fernando Diniz que chegou à 37ª partida, Fernando Diniz que tem 18 vitórias com o São Paulo e Fernando Diniz que está subindo o seu aproveitamento agora, nesse momento, com 55,8% de aproveitamento. Rapaz, olha isso daí, né? Ele quase chegou a bater na casa dos 50%, agora ele está, cada vitória, obviamente, vai aumentando esse percentual, né? O time do Fernando Diniz, nesse ciclo de jogos, Fernando Diniz, nas 37 partidas, ele fez 53 gols e tomou 44. Legal, gente? Vamos esperar domingo, então, o clássico, para a gente ver se realmente chegou o momento do São Paulo passar aí para um outro estágio que tão esperado pela torcida tricolor, tá? Lembrando que nesse sábado agora, 16 horas, aqui no YouTube, live ao vivo, hein? Com o meu querido Edu Schwartz, o Leonardo da Vinci das camisas, o cara que desenha as camisas maravilhosas, comemorativas, homenagem que ele faz para os grandes ídolos do São Paulo Futebol Clube. O Edu desenha a camisa e eu conto um pouco da história do ídolo. E sábado, quem vai ser o ídolo dos anos 80? Quem será o homenageado? Nós vamos estar aqui ao vivo e contamos com vocês 16 horas para poder, né, fazer essa homenagem maravilhosa, fruto aí do trabalho fantástico que o Edu Schwartz tem. Legal, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí pelo compartilhamento, pelas curtidas, pelas inscrições. Quem não se inscreveu no canal, faz essa gentileza, dá uma força pra gente também. Chegamos aos 10 mil. Que legal. Em um ano chegamos aos 10 mil. Estou muito feliz. Tá bom, gente? Avante, tu és forte. Tu és grande São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri. São Paulo Raiz na área. Um abraço.